Então quer dizer que tu trabalha com cinema? Quem sabe o Oscar tu chega lá, né? Esse papo é uma coisa que qualquer pessoa que trabalha com cinema já ouviu em algum momento da vida, porque o parâmetro que muitas pessoas têm em relação ao cinema e da prática do audiovisual é norteada por esse prêmio que acontece anualmente há não sei quantos anos e tal. A minha tendência sempre foi, assim, esnobar teoricamente o Oscar. Há muitos anos eu faço isso, assim, tipo, eu simplesmente não... Um amigo meu aqui, um crítico, o Wesley Pereira de Castro, colocou hoje, acho que foi no Instagram, sobre não deixa de ser sociológico pensar no Oscar. Eu comecei a pensar que poderia sim ser interessante falar algumas coisas sobre essa premiação e sobre esse modelo, etc. Principalmente como um contraponto, porque eu acho muito louco que todo mundo acha o Oscar algo realmente... Eu não consigo ver muitos olhares críticos em torno da premiação. Operar essa crítica em torno da coisa quer dizer que não existam filmes interessantes, que quer dizer que não existam questões interessantes a se pensar nessas premiações? Claro que não. Porém, dada a quase totalidade de visões muito entusiasmadas e celebrosas com o prêmio, eu vou tentar jogar aqui o olhar crítico, o olhar chato, mas um olhar muito importante de se fazer quando a gente está falando de uma indústria que concentra boa parte da construção da subjetividade audiovisual. O modelo de produção de imagem no mundo passa por compreender o papel de Hollywood, não só para produzir sentido, mas também na diminuição, na destruição de outras formas de produção, né? Essa é a tendência industrial da coisa, assim, né? É ser melhor e como o agronegócio faz, minar formas alternativas de produção de alimento, no caso do cinema, o sentido. Ao que o Oscar serve, exatamente, para quem serve e por que é uma coisa tão relevante, inegavelmente relevante. Para que serve exatamente uma premiação que pode regular tendências, comportamentos, afirmar um espaço de poder, de prestígio, de glamour. Isso tudo nos interessa enquanto sociedade, né? Nos chama muita atenção espaços que elegem, que premiam. É uma premiação que regula a indústria de um modelo de se fazer imagem. Claro que revela um olhar sobre o mundo, revela um olhar americano, de uma região dos Estados Unidos, né? Então, assim, é por isso que eu acho que esse filme do Tudo Sobre Tudo ao Mesmo Tempo... Pera aí, como é o nome? Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que ninguém ao certo sabe exatamente o nome sempre. Que é um filme que eu acho que revela um sintoma do próprio cinema, da crise de Hollywood, né? Que é um filme que emula um pouco esse universo da rede social, do TikTok, numa velocidade de efeitos e de viradas narrativas incessantes que se desdobram em efeitos, em possibilidades infinitas e que nunca param de acontecer, e é uma camada sobre a outra. É uma coisa assim que me sufocou bastante quando eu tava vendo. Pelo menos a primeira hora do filme foi difícil de acompanhar essa dimensão frenética, hiper aventuresca. E não quer dizer que não tenha coisas interessantes no filme, mas eu acho que é o filme que revela muito essa disputa também, né, de olhar, que remete a esse momento que a gente está vivendo, desse contexto das redes sociais. Filme do Steven Spielberg, que é um autoelogio mesmo do empreendedorismo branco, da criatividade, a celebração daquele... É muito bem contado o filme porque ele realmente sabe, o cara sabe contar as histórias dele, sabe articular os nossos sentidos ali. Então eu embarquei, que também não mostra exatamente nada novo no front de universo de filmes sobre guerra, sobre filmes de guerra, anti-guerra, com um discurso, digamos assim, que tenta operar um olhar crítico sobre a loucura e o absurdo que são esses espaços de luta entre homens. Mas foi um filme também que o último que eu vi foi esse Close, que eu achei assim, o filme, já falando em categoria de filme estrangeiro, que é uma categoria muito engraçada, de quando o Oscar tenta dizer: olha, vocês até que estão fazendo filmes parecidos e tão bons como nós, por isso a gente vai te premiar. Mas são sempre filmes que se aproximam, enquanto estética e narrativa, muito desse modelo americano clássico, né? Essa premiação regula também, inclusive, pequenos festivais ou modos de se ver o cinema a partir dessa lógica de competição, sabe? Então, melhor... Como é que se pode
eu fico achando meio louco, assim, como é que se pode julgar alguma coisa, assim, a partir desse parâmetro. Um filme não precisa ser melhor que nada, não precisa ser melhor que nenhum outro. Sei lá, eu acho isso um pouco... um vício de incompetitividade. Acho isso pra arte eu acho que é meio trágico, e eu acho que é importante operar essa reflexão, assim, sobre a competição. E aí, de repente, você vê um festival no interior de um estado completamente marginal a essa indústria toda e tal, repetindo certos vícios, certos sintomas que eu acho que são eurocêntricos, brancos, sei lá o que. Essa coisa de melhor, porque o melhor do pódio, eu não sei, eu acho que é um vício da gente sempre estar achando melhor. O programa, o show, o Oscar, muito chato também, assim, eu não consigo assistir, eu nunca consegui assistir. E acho massa quem se empolga, assim, e acha nisso um evento importante ou tal. Eu acho muito chato. O tempo, a demora, os musicais. E claro que o melhor que sai daquilo ali, claro que tem cenas icônicas maravilhosas que já se passaram nesse espaço, mas assim, sempre dá pra ver depois e... enfim. Então, é uma visão completamente... E aí ontem eu tava lendo até esse Anatol Rosenfeld, que ele fala justamente sobre arte e indústria, cinema, arte e indústria. E ele traz uma visão bastante, até quase que favorável à indústria, de pensar a arte como uma necessidade que precisa da indústria para acontecer. E eu acho interessante pensar também essas contradições. Ele cita aqui o Motion Picture Herald, que era um jornal da indústria cinematográfica nos Estados Unidos, diz o seguinte: o melhor freguês do cinema é o adolescente de 19 anos. Não seria lucrativo para a indústria cinematográfica a tentativa de dirigir-se aos instintos genuinamente maduros do público. A grande massa não estuda os filmes nem lhes dedica pensamentos. Apenas olha.